Nesta semana, o Congresso Nacional aprovou o projeto que aumenta a pena para os crimes de pedofilia na internet. Conosco, o relator do texto, o deputado federal Geraldo Rezende. Bom dia, deputado. Bom dia. A pena praticamente dobrou até 8 anos de cadeia? Sim, o projeto de lei que nós relatamos, vindo do Senado Federal, e foi uma contribuição muito positiva da CPI da pedofilia, que está sendo conduzido nesse momento pelo senador Magno Malta, do Espírito Santo, e com a experiência do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, de ONGs que combatem a pedofilia, faz com que aumente as penas daqueles que enveredam por esse caminho, ao lado também de tipificar condutas que até então não existiam no Estatuto da Criança e do Adolescente, no uso da internet para o crime da pedofilia. Mesmo porque o Estatuto da Criança e do Adolescente foi votado em 1990 e na época não se sabia da expansão que tomaria a pedofilia pela internet. Sim, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente vai fazer 20 anos. Naquela época, os legisladores que criaram o Estatuto, logicamente não tinham a perspectiva e nem entendiam que a internet poderia oferecer para o bem várias situações hoje que ela oferece, como aproximar o mundo todo e a gente ter as notícias online, mas também para o mal, como o uso dos vários instrumentos que a internet possibilita para fazer realmente a apologia da pedofilia. Mas a pergunta é, deputado, será que bandido tem medo de cadeia? Senão não cometia crime, né? Porque sabe que uma hora pode ser preso. Mas os bandidos, os degenerados, os depredadores das nossas crianças e dos adolescentes, não só no Brasil, mas no mundo todo, vão ter que ser responsáveis por esse tipo de crime, que é uma verdadeira chaga, um verdadeiro câncer que está se avolumando mundo afora e que, infelizmente, o Brasil não tinha uma legislação compatível com a legislação que existe em vários outros países e que, inclusive, deixava a nossa polícia e o nosso poder judiciário inertes para fazer o combate à pedofilia. Um exemplo foi a operação da Polícia Federal chamada Carrossel, aonde o Brasil deu os instrumentos para a prisão de vários pedófilos na Espanha, na Grécia, em Israel e em outros países do mundo, e infelizmente aqui no país, porque não tinha tipificação quanto à posse do material de pedofilia, foi preso somente os computadores, porque as pessoas, geralmente, aquelas que foram presas, foram soltas pela justiça, porque não existia tipificação do crime que agora, com esse projeto de lei, tem. O senhor acabou de comparar essa lei com lei de países de primeiro mundo, mas eu pergunto o seguinte, adianta uma lei de primeiro mundo num país onde a quantidade de delegacias que cuidam desse tipo de crime ainda é incipiente? Eu acredito que nós vamos avançar. E a simples votação do projeto de lei e outros projetos que vão ser oriundos da CPI da pedofilia, e essa CPI pela primeira vez está inovando, não é a simples entrega do relatório, já no andar dela, já está com apenas 9 meses, ela já está nos oferecendo instrumentos tão importantes como esse, nós haveremos de poder cada vez mais criar outros mecanismos para a gente combater todo o crime que porventura tem como vítima as nossas crianças e os nossos adolescentes. De tal sorte que eu entendo que o aumento da pena, tornando mais rígida, vai fazer com que aqueles que enveredam por esse caminho vão pensar 2 vezes para continuar cometendo esse tipo de crime. Mesmo porque a pedofilia não tem cor, não tem sexo, é o padre, é o político, é o empresário, é pessoas de classe média alta e muitos da elite, e também é o pobre que fazem essas práticas hoje no nosso país, e muitas delas sob o manto da impunidade, porque até então sob o manto da impunidade, porque o pedófilo, usando a internet, ele não poderia ser identificado. Agora, doravante, nós vamos ter todos os instrumentais para, junto com a polícia, junto com o Poder Judiciário, tentar coibir essa prática lamentável que, infelizmente, movimenta bilhões de dólares mundo afora, porque é uma prática comercial também, e ao lado de poder fazer com que se alastre muitas vezes e não tinham instrumentos para o combate a ela. Ok, muito obrigado, deputado federal Geraldo Rezende. Bom dia. Bom dia.